Quero falar com você nesse momento. Quero falar com você nesse momento sobre Isaías capítulo 6. Abra aí sua Bíblia, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto te tocou os lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. E aí começa o desígnio e o chamado de Isaías. O que nós vemos aqui, pessoal? Hoje, muito se procura, se fala de propósito. Hoje muito se fala de qual é a razão da minha vida. Até as pessoas que também ainda não conhecem a Jesus, que não são de Jesus, elas têm essa preocupação, né? Por que eu nasci? E já não é de hoje, né? Inclusive tinha uma música antigamente que dizia: eu não pedi para nascer. O camarada cantava uma música, né? Quem era que cantava isso aí, Luiz? Eu lembro. Raul Seixas, eu não pedi para nascer, é uma coisa assim, né? O Luiz, ele é o meu é o meu old school aqui também, porque eu lembro de muita coisa lá atrás, ele me ajuda a lembrar. E me parece que é uma declaração de alguém que está triste com a sua existência. Não está vivendo a plenitude que ele foi criado para viver. E a grande questão é: e você? E eu? Que estamos na casa do Senhor, que falamos que somos de Jesus, né? Somos líderes, pastores, cantores, instrumentistas de alguma forma, e isso não nos faz melhores nem piores, pelo contrário, nós somos iguais e Deus olha de igual modo os ministérios. Não existe exatamente essa balização, né? Aliás, eu costumo dizer que quanto mais você cresce no reino, mais responsabilidades vêm, e na verdade significa que você vai servir mais. Então, essa sua promoção, essa minha promoção, é promoção por mais responsabilidade. Mas a palavra declara, o apóstolo Paulo diz que quem almeja o episcopado, muito boa coisa almeja. O episcopado está ligado à liderança, está ligado ao pastoreio, está ligado ao ensino, está ligado a desenvolvimento, ajudar a desenvolver pessoas, que são exatamente os 5 ministérios lá em Efésios, no capítulo 4. Os ministérios que são para desenvolvimento da obra de Deus na terra. Não temos tempo de ficarmos brigando, de ficarmos pelejando, pleiteando cargos na igreja. Não temos tempo de ficar envolvidos em fofocas, ficarmos envolvidos em situações que não agregam qualquer valor ao reino de Deus. Não temos tempo para isso, porque a obra de Deus tem pressa. Jesus disse: grande é a seara e são poucos os cearenses. Não, os ceifeiros. Grande é o Ceará e poucos são os cearenses. Não, grande é a seara e são poucos os trabalhadores. E aí, o que eu vou fazer? Eu, no início aqui, narrei exatamente algumas das ações e funções minhas. Se você entrar nas minhas redes sociais lá, Alexandre Gouveia, alguma coisa, você que está no grupo, depois vai estar lá as minhas redes sociais. Aí tem um banner onde eu tenho exatamente narrado as minhas capacidades, aquilo que Deus me chamou para fazer. Foi tanta coisa. Eu falei: nossa, tudo isso. Eu estava elencando ali, Ana. Eu falei: meu Deus. Então, na verdade, eu não sou nada disso, como eu disse no início. Agora, por exemplo, eu estou como um palestrante.
Ora eu estou como um tecladista, ora eu estou como um cantor, ora eu estou como um ministro de louvor, ora eu estou como um back, ora eu estou como um produtor musical, ora eu estou como um professor de teclado, ora eu estou como um professor de contrabaixo, ora eu estou como um professor de canto. Deu para entender? Então, não é o que você é como você está. Qual é a minha ocupação? Olha só como Deus é. Lembre-se que nós somos imagem, diga, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Olha só, quando Deus disse para Moisés, Moisés, quando você chegar lá, você vai falar assim para o faraó. Ele vai perguntar, quem te enviou? E você vai dizer assim, o eu sou me enviou. Parece estranho essa declaração. O eu sou me enviou? Imagina eu chegar aqui para vocês e dizer uma coisa como essa. Eu estou aqui em nome do eu sou. O eu sou me enviou. Talvez para você vai ser tranquilo, né? Porque você já sabe o que isso quer dizer. Mas, trazendo etimologicamente da palavra, o Elohim, o eu sou, ele é aquilo que precisa ser. Deus é quem ele precisa ser, fazer o que ele precisa fazer no momento que for a necessidade. Seja qual for a necessidade, seja qual for o advento. Como que você precisa de Deus? Você precisa de Deus como um médico que cura? Ele pode ser um médico que cura. Ele é o Jeová Rafa. Você precisa de dinheiro? Precisa pagar a conta da água, pagar a conta de luz? Você precisa comprar um carro? Ele é o Deus provê? Jeová Jireh. Sim ou não? Você quer exatamente, você está numa guerra, está ali, meu Deus, vem diante de mim os inimigos, as situações, as montanhas, as dificuldades. Ele é o Deus da guerra, Jeová Sabaó. Entendeu ou não? O eu sou é tudo que ele precisa ser no momento exato que for necessário. Somos imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender que o seu chamado é servir ao Senhor dentro daquilo que Ele precisa no momento que for oportuno. Em tempo e fora de tempo, foi o que Jesus disse. Falem do meu amor. Em tempo e fora de tempo. O momento é oportuno? Vai lá e fale. Então, nós precisamos romper com a barreira do que eu serei isso. Então eu vou ser um cantor. Então eu vou ser um pregador. Então eu vou ser um tecladista. Olha, seja o melhor que você tiver de ser aonde o Senhor te colocar para fazer, né? Eu já fui líder como infantil, né? Eu tinha lá uns 10 anos e eu dirigia também o grupo infantil da minha igreja. Tinha lá uns 20 adolescentes. Tinha lá uns 20 adolescentes no grupo e eu dirigia. Tinha 10 anos, adolescentes não, criança. Criança, não era adolescente. Eu, quando estava na igreja aqui, ó, tinha que colocar cadeira, né? Quase que hoje tem que colocar, não. Isso quase que não mudou tanto, mas, né? O pastor, saudoso pastor, né? Passou para o Senhor já. O pastor José Vicente falava, ô irmão Alexandrinho, vem cá cantar a Igreja Moreninha, né? Que era uma música do Jorge Araújo. A igreja que eu vivo, ela é abençoada. Era uma igreja que sofria, né? O sol, mas o sol da justiça brilhava sobre ela. Ok. O mais importante é isso, rompa com essa barreira. Se Deus precisa que você sirva no ministério infantil, vai lá e sirva. A Bíblia diz o que tiver a mão para fazer, faça. Olha só aqui o Isaías. O Isaías ele ia na igreja como um point, curtir, né? Hoje é domingo, vamos lá. Aí ele comprava um tênis novo, olha aqui o meu New Balance, né? Comprei o New Balance. Imagina Isaías chegando lá na igreja de New Balance, né? Aí de repente ele comprei uma calça da Wrangler. Wrangler? Ok. Usou as calças da Wrangler? Lembra da Wrangler? Vocês lembram? Talvez os mais novos não lembram da Wrangler. Leves, calça jeans, calça leves. Eu tenho lá no centro da cidade que eu ainda anunciava isso. E o Isaías chegava lá de calça jeans, de calça da Wrangler, de calça da Leves, todo boizão. Ele tinha parentesco com o rei Uzias. Então pensa que ele é pobre, ele não era pobre. Entendeu? E aí ele ia na igreja como um point, ia lá para curtir. Talvez ele ia só para tocar, né? Às vezes até mesmo para ganhar as menininhas, né? Para ser visto. Bom, você acredita que eu tive já pessoas no meu ministério, que veio fazer parte do meu ministério, com banda, casou, foi embora. Chegou no ministério, a banda deu uma visibilidade pro indivíduo, para a indivídua, e foram dois. Meu amigo,
arrumou, cada um arrumou um namorado, um cônjuge e tal, casou. Ali, agora a gente precisa ir embora, tá? Ué, agora que tá crescendo aqui a banda, o negócio, eu falei, até é interessante. Vamos montar o Hebron Kids, né? Tem a banda em coral Hebron que eu também lidero. Vamos montar o Hebron Kids, né? Daqui a pouco vocês vão ter bebê. Não. Era... Agora Deus está me chamando. Ah, bem, é lógico. Abençoamos, foram embora, porque tem uma máxima, tá, pessoal? Você que é líder, entenda uma coisa. Nem todos que começam a caminhada, a jornada com você, eles concluirão essa jornada com você, ok? E interessante que no meio dessa jornada, outros serão também adicionados pelo Senhor. Amém? Amém. Então esteja aberto para isso. Não, é lógico, não tem como você não se apegar. Poxa, eu e a Ana aqui estamos trabalhando, entendeu? Obviamente, daqui a pouco nós estamos tão apegados que não, sabe? Puxa, Ana, vem cá, lê, não sei o que e tal. Daqui a pouco, de repente, tem um momento de partir, ok? Deus a chama, de repente, leva ela lá para Boca Raton, lá na Flórida, vai dirigir uma igreja, lá fazer um trabalho. E aí? Aí eu vou falar, não, Ana, fica aqui. Ana, não quero ir porque aqui está tão gostoso. Não. Né? Nós temos que entender que o Senhor tem caminhos também diferentes para as pessoas. Nós podemos estar juntos por um período, né? Mas em dado momento o Senhor nos separa. Por isso nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo, às vezes, desentendendo, brigando e tal. Não. Temos que olhar exatamente o que é maior do que nós. O que está em nós é maior. E o Isaías, bom... alguns estudiosos dizem que era tio, que era primo, um rei e tal, não se tem a certeza do grau de parentesco dele. E no momento em que ele, Uzias falece, Uzias morre, e agora o Isaías fica meio que sem chão. Sabe aquele cara que está sempre apoiado, está na aba ali do pai, do irmão, do primo, sabe? E aí de repente faltou Uzias. Isaías perde o chão. E agora? Mais um dia, ele fala, agora eu vou ter que tomar tenência, né? Tomar juízo, responsabilidade daquilo que Deus tem para mim. Isaías agora ele entra na casa de Deus com o coração quebrantado e deseja ver o Senhor. Aquilo é um desejo. Deus ele percebe o desejo de Isaías e se revela a ele. Ele entra no templo e tem uma visão. Contempla o Senhor sentado num alto e sublime trono. Quando nós nos dirigimos a Deus, Ele se dirige a nós. A Bíblia diz isso: chegai-vos a Deus e Ele... Você sabe? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isaías se chegou a Deus e Deus se chegou a ele. E mostrou uma visão para ele, deu uma visão linda, onde ele vê o Senhor assentado num trono, serafins em volta dele. Seres celestiais enormes. Eles adoravam ao Senhor. Cada um tinha 6 asas, o Steve. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés. Outras 2 eles cobriam o rosto, reverenciando, para não olhar direto para a presença de Deus, que era incrível, né? E com outras 2 asas eles voavam, e com a boca eles proclamavam, dizendo um para o outro. Esses dias, numa ministração lá na igreja, eu tive a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos, né? Faça duplas de 2 assim, ó. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Isso, dá uma viradinha. Alguém ficou sozinho? Anailda, faz aqui com a Gleice. Você vai lá com o Luciano, por favor. Não, fica aí mesmo. Só vai olhar para ela, pode não precisar. Olha exatamente para essa pessoa imediata que está ao seu lado. Olha como os serafins fazem. Vocês estão aí em casa, olha para mim e repete após mim, ó, olhando para mim. Os serafins olham um para o outro e diz assim, ó: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se enche com a sua glória. Eles louvam ao Senhor olhando um para o outro, falando de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do seu Criador. Eles estão comprometidos. Eles testemunham em tempo real, real time, o louvor, a adoração ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra se enche, o universo se enche com a sua glória. Meu Deus, a Bíblia diz que o céu é o seu trono
A terra é onde ele pisa, é o estrado dos pés do Senhor. Hã? Você tem um Deus bem grandão, viu? Você não pode medir o tamanho dele. Você não pode entender, não tem como. Não tem, quando tem aquela música, agora está em alta essa música aí, que era uma música que a gente cantava num grupo infantil lá em 1980 alguma coisa, 88, 87, 88 eu já tinha 14. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que... se você cantar isso, imaginando, permitindo vir a imagem do tamanho do seu Deus, você vai olhar para as suas contas, para as suas dívidas, para os seus desafios, para os seus inimigos. Vocês não podiam ter se metido comigo. Você vai dizer para eles isso. E vai sempre poder dizer, né? Não precisa ficar preocupado. Não precisa você arregaçar as mangas e ir lá para... Não. A única coisa que você vai dizer para o seu inimigo é exatamente isso. Você não devia ter se metido comigo. Que bobagem. Péssimo negócio. E eu sou testemunha disso. E não foram 1 ou 2 ou 3 inimigos. Quando alguém se levanta contra mim, eu falo, meu Deus, eu tenho pena, eu tenho dó, eu oro, eu falo, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Sabe quem fez isso? Moisés. Quando se levantaram contra a liderança de Moisés, gente, não faça isso. Se levantaram contra a liderança de Moisés e de Arão, Moisés falou, gente, não faça isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Deus falou, eu vou matar todo mundo, Moisés. Porque tem uma coisa que Deus realmente abomina, é você se levantar contra a liderança. Porque não foi Deus não foi eu que instituí, não foi o seu pastor, não foi você que instituiu, não foi homem nenhum. Deus instituiu a liderança. Então, princípio de liderança com Deus é algo sério, é algo... nós temos uma matéria aqui que só se dedica a isso. Talvez, se você tem aqui não vai ter, mas quem tem essa inclinação de se levantar contra a liderança, é bom não saber disso para não sofrer consequências maiores. Porque uma vez sabendo, até o Davi, que podia matar o Saul, teve o Saul 2 vezes para matar, ele falou, eu jamais vou tocar no ungido de Deus. E olha que o Saul estava perseguindo ele para matá-lo, né? Ele podia matar o cara, né? Antes que ele me mate, eu matar ele primeiro. Ele até chegou uma vez que Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Você sabe? O Davi estava lá dentro, pelo amor de Deus. Literalmente, Saul aliviando o ventre, era facinho para Davi acabar com aquele problema. Né? Às vezes não tem situações que é fácil para você acabar com o problema, mas você fala assim, não, eu não vou. Porque aquilo faz parte de um processo de Deus para te promover. Davi estava em vias de promoção. Se ele matasse Saul, ele ia ser um assassino. Sim ou não? Saul até se matou, pediu para um dos seus soldados o matar diante da guerra que já estava perdida. Ele falou, não, eu não quero que esses caras me matem, mata você. Mas lá na caverna, Davi só cortou um pedacinho do manto do Saul, falou assim, Deus te deu na minha mão hoje, mas não vou tocar em você. Os soldados de Davi, os valentes dele, falou, mata ele agora, mata ele. Jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Ainda que o cara estava errado, entendeu? Hoje, se o ungido do Senhor está errado, um líder está errado, a gente já quer, sai daqui, não faça isso. Fala com o papai lá no céu. Eu já falei com o papai lá no céu, com tantos líderes, a respeito de tantos líderes, né? E depois nós continuamos a caminhada. Outros, Deus tirou do caminho. Às vezes acontece, isso acontece, mas eu pôr a mão, você pôr a mão, jamais. Diga, eu jamais. É isso aí. Só que nesse período aqui, o chamado do Isaías, ele começa aqui. Isaías não sabia nem o que ele ia fazer aqui. A questão é que o chamado que Deus tem para você, né? Porque foi criado nele, ele não vai te dizer com todas as letras, mas você vai descobrir caminhando com ele. Não tem outra forma, tá? Não tem uma forma de você, Deus não vira e fala para você, olha o José, o caso de José. José, você vai ser, aliás, Deus mostrou para José, ele viu o sol e a lua se prostrando diante dele, viu as estrelas também se prostrando diante dele. Só que no final das contas, o cara foi parar,
num poço, foi dado como morto. Depois os irmãos pegaram, tiraram de lá, venderam por uma carruagem lá de egípcios como escravo. Ó, pega esse cara aqui que ele não é ninguém. Os próprios irmãos dele, pega esse cara que ele não é ninguém. Onde já se viu ele querer ser maior do que nós? Até o próprio pai dele. Quer dizer então que eu e sua mãe vamos se dobrar diante de você? Ah, faça-me um favor, né, José? Sabe aquele menininho, aquela criança, aquela menininha que às vezes você olha lá, ela fala umas coisas que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Vai orar, vai pro seu quarto, tá de castigo porque falou isso? Falaram isso para José também. Gente, é impressionante como Deus faz as coisas. E aí, você conhece a trajetória, a história de José? Gênesis 37. O José, ele já começa ali a sua trajetória, né? Quando ele tem exatamente essa palavra de Deus. Você vai ser top. Como eu vou ser top? Agora eu estou aqui nessa cadeia, estou aqui nesse posto, eu sou escravo. A mulher tentou me agarrar, fui acusado de molestar sem molestar. Como que eu vou ser? Bom, a questão é, José estava em rumo ao propósito, ao chamado dele, né? No final ele se torna o primeiro ministro do Egito. Aliás, ele se torna o segundo homem mais importante da terra naquela época, porque o Egito dominava a terra naquela época. Então, agora, foi o que o rei disse, ó, depois de mim é com José. O que ele disser, está aqui, ó, o meu anel está na mão dele. O que ele selar, está selado. É direto. Deu autonomia direta para ele, né? Mas antes passou um 12, hein, Luiz? Passou um 12, quem já ouviu essa expressão? O Isaías, quando ele se depara com aquela visão, ele é quebrantado. Bom, a primeira coisa que acontece quando nos deparamos com a presença de Deus, sabe o que é? Reconhecemos quem nós somos, como nós estamos. Às vezes nós achamos que estamos tão bem, que estamos indo tão bem. Poxa, eu sou pastor, eu sou cantor, sou compositor, Deus me dá mensagens, Deus me dá palavra, Deus me dá cursos, Deus me dá estudos e tal, e ele diz, está tudo bem. Isaías estava nessa vibe, estava exatamente com essa vibração. Não, meu primo está aí, eu sou primo do rei, ele é meu tio, sei lá. Enfim, no que ele se gabava. Mas a questão é que ele sabia quem realmente era. Na hora que ele colocava a cabeça dele no travesseiro, realmente ele sabia quem ele era. E agora, diante daquela visão, o que ele diz? Ele grita, capítulo 6, verso 5, ele diz, ai de mim. Ele grita, ele dá um grito, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que fala palavrão também, tem boca pesada. E os meus olhos contemplam o Rei, a majestade do universo, o Senhor dos exércitos. A primeira coisa quando nós nos deparamos com a presença de Deus, a primeira coisa é reconhecer o nosso estado de vida. Por isso que nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre recorrendo ao Senhor. Caminhar com Ele. A Bíblia diz, orai sem... Bom, isso me parece que é algo que é tipo 24 horas, né? Só não dá 24 horas porque você dorme pelo menos umas 8, 12 horas. Você está dormindo tudo isso aí? Imagina, né? Mas enfim, mesmo nesse momento, você pode estar na presença de Deus. Eu deito e falo assim, Senhor, usa o meu sonho para falar comigo. Vai estar na tua presença também. Entendeu ou não? É assim. E Deus usa, muitas vezes. Deus traz, muitas vezes, sonhos, né, reveladores daquilo que Ele quer fazer para mim. Então, ó Deus falando aí. E os meus olhos viram o Rei. E aí, quando nós reconhecemos quem somos, nos arrependemos, isso aqui me parece ou não para você? Parece um comportamento de arrependimento? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Um comportamento de arrependimento de Isaías. O que ele faz? Eu sou um miserável homem. É isso que eu sou. E aí o que acontece? Um serafim, verso 6, um serafim dá um rasante na direção de Isaías. Olha só, mas antes, olha lá. Com uma brasa viva, ele vai no altar com uma tenaz, tipo um espetão, sabe? Espeta um carvão em brasa, da cor da camisa do Luiz ali, vermelho, aquilo flamejante, e dá um rasante na direção de Isaías, e toca os lábios de Isaías.
Meu Deus, imagina um anjão daquele vindo na sua direção, situação, hein? Aquela visão de Isaías, isso aqui, se você parar para meditar nisso aqui, você tem várias sensações de aleluia, de glória a Deus, de medo, falando, meu Deus, de tão incrível que é. Aquilo toca os lábios de Isaías. E no momento que toca os lábios de Isaías, o que acontece? O anjo diz, ó, isso te tocou os lábios, por isso a tua culpa foi tirada. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que você tinha como dívida, que Satanás ficava também te acusando, traz isso para você. Você não tem mais, absolutamente mais nada. Diga, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não tem mais domínio sobre mim. Toda a culpa me foi tirada e levada por Jesus na cruz do Calvário. Tá bom, não tem como. Não tem como. Ele é só um acusador. Você só vive exatamente escravizado pelo pecado, escravizado sem autoridade de Deus, se você não tem a informação, que é o que acontece, né? A informação no mundo, ela, de certa forma, ela é assimétrica. Uns têm, outros não têm. Mas vocês têm, graças a Deus. Amém? Amém. Vocês que estão aí na transmissão também, aí, no online, vocês também têm. Aleluia. E aí o anjo fala assim, foi removida a tua culpa e o teu pecado foi perdoado. E aí, sabe o que acontece? Quando nós estamos agora revestidos de autoridade de Deus, leves por ter tido a culpa tirada, o pecado e etc. A Bíblia diz isso, hoje você está debaixo da graça e não mais debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre você. Entendeu ou não? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, se pecar, ó, corre para o Pai. Tenha um advogado junto a Ele para vos perdoar. E é assim mesmo, automático, papum. Eu não sei se aquele cara da cruz, como a gente citou aqui, o ladrão da cruz, quem ele era. Se ele era um pedófilo, se ele era um homicida, se ele era tipo um serial killer, não sei. Você sabe? A Bíblia falou para você? A questão que você sabe é o quê? Ele falou assim, nós merecíamos estar aqui. Enquanto o outro estava zombando, ele disse, nós merecíamos estar aqui, nós merecemos estar aqui. Mas esse homem não tem pecado algum, falando de Jesus. E esse ladrão vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, aquilo foi um arrependimento. Às vezes, né, a gente precisa daquela oração, vamos fazer a oração do arrependimento aqui para o pecador. Não tem problema, pode fazer. Mas ali não tinha oração do arrependimento. Jesus já denotou rapidamente o arrependimento e disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Não tem como o Satanás ficar te acusando, né? Não adianta. E quando você vê pessoas nessa posição, fala, irmão, para de acusar, porque essa posição é do diabo. Esse é o cargo do diabo. Ele era ministro de adoração no céu, mas agora ele é o acusador. A Bíblia fala, chama ele de o acusador, né? Fica apontando, chama ele de o tentador, fica atentando. Então por que você não pode chamar o seu filho, seu sobrinho, sua filha de atentado, né? Porque isso é a posição do diabo, né? As palavras têm poder, né? Se ele fizer uma arte, você fala, abençoado, vem cá. Abençoado seja. Pode até pegar a varinha, dar umas lambadinhas, né? Não tem problema. É lógico. A Bíblia diz, repreender seu filho com vara. Bom, eu sei que isso é bastante discutível. Mas papai repreendeu a gente com vara mesmo. Pegou a vara assim, e isso realmente foi muito bom. Hoje eu vou falar, que bom. Ainda bem, irmão, porque e ainda assim nós escolhemos meu seu pai tem cara de legal. Eu falei, e ele é legal mesmo, né? Ele é legal mesmo. Mas quando precisa chamar na chincha, ele chama. Não tem essa. Não tem massagem. Na hora que tem massagem, é massagem. Na hora que, enfim, a questão é que não tem mais nada que pese sobre você. Isso saiu de cima de Isaías, saiu de cima de você. Diga glória a Deus, diga amém. Aleluia. E então eu ouvi a voz do Senhor. Quando nós estamos na presença, as escamas, a gente vive às vezes, né, antes de conhecer Jesus, como se tivesse um protetor auricular no ouvido, né? Sabe aqueles caras que trabalham em fundição, trabalham naquelas empresas que faz muito barulho, coloca aqui em top para diminuir, para atenuar o barulho, eles ainda ouvem. E às vezes a gente está assim, na presença, vai na igreja, está na igreja, canta, toca, como eu falei, exerce ministério, mas não ouve mais a voz de Deus. Está envolvido com toda a obra, mas não se envolve com aquele que é o dono da obra. Oh,
Você pode estar assim, eu posso ficar assim, posso ser tragado pelo ativismo, né? Pela atividade extrema e não estar envolvido com o Senhor. Eu prefiro estar envolvido com o Senhor. Eu prefiro estar envolvido com Deus, né? Mas também com a sua obra, com o seu, mas nunca, jamais, sem perder essa conexão com o Senhor, ok? E isso é um problema, porque às vezes muitos líderes se perdem com isso. Porque ele acha que ele tem que dar resultado, porque hoje nós vivemos numa geração que é do resultado. Mas a Bíblia diz o quê? Não, porque eu tenho que ter resultado, eu preciso comprar minha casa, eu preciso trocar meu carro, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso de um novo salário, eu preciso de... Jesus disse o quê? Ei, parem com isso, não se preocupem com essas coisas, que vosso Pai que está nos céus, Ele cuida de vocês. Tem tudo isso já garantido para vocês. Olha só, os lírios. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Foi Jesus que disse isso, não foi eu. Um dia alguém falou assim, olhei. Falei, não, é Jesus. Não foi olhei, foi Jesus. Né? Olha só os pássaros, eles não plantam, eles não colhem. No entanto, o Pai os alimenta. E vocês são muito mais do que planta, muito mais que lírios, muito mais do que pássaros. O Pai conhece vocês. Busquem antes o quê? Uau, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Entendeu? Você está correndo atrás de resultado? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas você precisa estar conectado com o Senhor. Precisa estar conectado com o propósito dele na sua vida. Pela manhã já fala, Senhor, o que o Senhor tem para hoje para mim? Aquele sistema de empresas, né? O Kanban, né? Quem é da área da gestão sabe. O Kanban, ele traz exatamente tudo, vem elencado, toda a atividade da produção. Sim ou não? Sim. Pergunta para Deus, Senhor, qual que é o meu Kanban hoje? Desce aí o meu cartão aí que eu quero saber quais são as atividades que o Senhor quer que eu desenvolva nesse dia. Amanhã, hoje é quarta, né? Hoje é quarta? Hoje é quarta-feira, né? Você já está numa atividade que o Senhor preparou para você. Sim ou não? Sim. Amanhã o Senhor tem uma atividade para você. Busque saber. E se envolva com ela. E ela precisa glorificar o Senhor. Bom, nesse momento, as escamas como que caem. Esses protetores, ó, esses algodões, né? Eu tive um tecladista na minha banda, que ele não ouvia de um lado. Ele falou, olha, põe o retorno desse lado que eu não estou ouvindo desse. Eu falei, rapaz, você é tão novo. Cara, acho que eu estou ficando surdo. Rapaz, tão novo, mas como você que é bom que você está ficando surdo? Né? Eu vou pôr, mas vai no médico. Chegou lá, o cara fez, o médico olhou, começou a puxar, saiu um monte de algodão assim, no ouvido. Tinha um monte de algodão. E aí, né, Isaías estava desse jeito. Quando ele é perdoado, ele se sente leve, agora ele, olha só, então ele ouve a voz do Senhor, clamando ou conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí, no momento em que você está leve, no momento em que você tem seu pecado perdoado, no momento em que você se conecta com Deus, no momento em que os seus ouvidos se abrem, você passa a ter maior sensibilidade de Deus, sabe o que acontece? Você responde, olha o que ele fez. Quando eu ouvi a voz do Senhor perguntando isso, logo, prontamente eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me. Envia-me. Diga de novo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Agora diga, rinei-me. Rinei-me. Outra vez, rinei-me. O que quer dizer rinei-me? Rinei-me é uma entrega. É um eis-me aqui totalmente, sem reservas. Toda a minha vida. Rinei-me. Eis-me aqui, sem qualquer reservas. Eu me entrego por inteiro. Sabe aquele quartinho da bagunça, que às vezes a gente guarda lá algumas coisinhas? Não, inclusive esse. Inclusive o quartinho da bagunça. Porque eu quero que o Senhor arrume tudo na minha vida. O Senhor agora é o dono da minha vida. Eu vou viver para ti. Eu seria escravo da tua palavra. A palavra servo quer dizer, vem de escravo. Servo, você serve ao Senhor inteiramente. O rinei quer dizer isso, né? Tudo bem? Pessoal, é exatamente isso que acontece com Isaías e é exatamente isso que acontece conosco quando nós intencionalmente entramos na presença de Deus. Naquele tempo, o templo era importante. Deixa eu falar bem aqui, porque ficou tempo com tempo, né? Naquele tempo, o templo era extremamente importante. Era o local onde eles se reuniam.
Era um local que eles acreditavam que só naquele local a presença de Deus estava. E realmente era assim. Na sexta-feira nós vamos falar no tabernáculo, mas o mais importante é dizer que Jesus, ele rompeu com isso, ele quebrou isso. Ele disse para aquela mulher, lá em João 4, João capítulo 4, versos 23 e 24, ele disse o seguinte: olha mulher, a hora vem e é agora. Aonde nós estamos aqui? Aqui perto desse poço. A hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso faz a diferença. Jesus, ele quebra essa questão. Porque a mulher, ela é cheia de dogmas. A gente chega diante da presença de Deus, cheio de... Sabe, Senhor, sabe como é que é? Cheio de quais. Que nem o carioca, né? Que nem os demônios da garoa. Moram em Jaçanã, se eu perder esse trem e tal, não sei o que, eu tô indo, entendeu? Entendeu não? Chega com um monte de justificativa. Não, irmão. Se abre lá, fala: Senhor, olha, eu tô assim. Eu preciso de ti. Eu não sei o que fazer. Deus gosta, eu dependo de ti. Fala para ele. E ele vai te orientar. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías, no momento em que ele se arrepende, agora ele é perdoado, aquela tenaz, deve ter doído, hein? Uma brasa viva tocando os lábios, queimou os lábios, hein? Queimou a boca. Sabe quando você põe aquela carne, aquele churrasco na boca, queimando, pegando fogo? Você fala: não, deixa eu dar uma esfriadinha que eu quero sentir o gosto dessa carne. Isaías não teve essa opção não. A tenaz tocou na boca dele, mas ele foi purificado. E às vezes o processo de purificação, ele realmente é doloroso. Não existe processo de purificação. Não, o processo de purificação, de lapidação, de melhoria de uma peça, de uma situação, ele é realmente penoso. É lixa, é grossa, é tanta coisa para que aquilo chegue no local. E às vezes você pode estar no estágio, né? Você que está aqui no presente, você que está aí também, pode estar nesse estágio. Deus está passando a grosa, porque a coisa está tão grossa aí que precisa passar a grosa, né? A grosa, ela tira aquelas coisas mais rústicas, até chegar naquela lixa fina, na 100, né? Aquela lixa fininha que vai só alisar, e aí depois vem a espuminha, aí que vai ficar legal, para tinta, para poder passar o botox certo. Sim ou não? É o processo, faz parte. Não queira exatamente fugir do processo, porque a verdade é o seguinte: com Deus você não repete. Fala para o seu irmão: com Deus você não repete na prova. Mas você pode adiar a prova. Aí você fala: tá, Senhor, voltei. Então, onde nós paramos? Vamos continuar daqui. Vamos ter que continuar daí? Então eu volto depois. Esperando que vai passar? Não vai passar, irmão. Você entendeu ou não? Permita o processo. Você tem que permitir o processo na sua vida. O Isaías aqui permitiu o processo na vida dele. E logo ele ouve a voz do Senhor e o chamado de Deus. O que é para fazer, Senhor? O que for para fazer, me envia. Eu estou aqui inteiro. É para tocar guitarra, é para tocar pandeiro, é para operar o som, é para cantar no back, é para cantar no coral, sei lá. Faça o que te vier à mão. Estão trazendo agora, está vindo para a tua mão? Como é que faz isso aí? Aprenda. Não sei. Entendeu ou não? Aprenda. Você vai dirigir uma célula. Aprenda. Eu não sei falar. Aprenda. O Jeremias falou a mesma coisa quando Deus chamou ele. Bom, a gente poderia dar 1000 exemplos aqui. Não sei se 1000, mas alguns. A grande questão é que o Senhor está chamando você hoje. Ele quer você disponível hoje. Ele quer você disponível agora. Como Isaías aqui, eis-me aqui inteiro, com a minha vida, com a minha casa, com as minhas finanças, com os meus negócios, com a minha expertise, com o meu profissionalismo, com o meu conhecimento, com o meu intelecto, com os meus dons, com os meus talentos, porque tudo é teu mesmo. Eu não vou levar nada daqui. Alguém vai levar alguma coisa daqui? Sim ou não? Não. Não vamos levar. Vai levar, Renato? É tudo para Ele. A Bíblia diz: porque dele e por Ele são todas as coisas. A Ele... Tem até a música, né? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. O Espírito Santo está falando com você? É uma coisa que eu me preocupo
é em poder ser efetivo para o Espírito Santo. Porque, irmão, eu sou cheio de falha. Eu costumo dizer que o meu prato predileto, e é mesmo, arroz e feijão. Se estralar um ovinho mole assim com a gema, é esse que eu curto mais. Entendeu ou não? Parece que muitos, quando eu falo isso, muitos já até dá água na boca. Mas eu quero dizer isso para vocês, porque eu fui ativado também. E eu tenho certeza que Deus vai usar você para ativar outras vidas. É muito grande a obra que o Senhor tem na terra. Hoje, agora, nós somos 8 bilhões, né? No início do ano, aí chegou exatamente, saiu esse dado, que somos agora 8 bilhões de seres humanos na terra. É gente para dedéu, irmão. É muita gente. É muita gente. E precisando exatamente do amor de Cristo, e o Senhor está ativando você. Amém? Curva sua fronte. Abaixe sua cabeça nesse momento. Pai, aqui estão os meus amados, os meus irmãos que vieram, atenderam a esse chamado do Senhor e estar dando esta quarta-feira, este momento ao Senhor para te adorar, para bendizer, através do estudo da Tua Palavra, para poderem ser ativados e crescer na obra do ministério que o Senhor tem na terra, Pai. Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor Deus, como reles instrumento do Senhor, para estar, Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, que habita em mim, sendo a sua boca para a vida deles, Senhor. Que aquilo que eu falar, aquilo que eu disser, continue fazendo sentido, porque não vem de mim, vem do Senhor, das coisas que o Senhor colocou em minha mente, em meu coração, em meu espírito, para transmitir aos teus filhos. Não obstante sendo um estudo, sendo o Senhor Jesus Cristo um conteúdo aqui, ó Pai, mas eu quero que neste momento, que tudo isso que nós temos ouvido aqui do Senhor, faça todo sentido para os nossos dias, que reflita e impacte os nossos dias a partir de hoje, Pai. Senhor eterno, que o Espírito Santo de Deus possa ter pleno trânsito. Isso abre uma porta, uma janela no nosso coração, uma porta no nosso coração. Nós estamos aqui nos abrindo, nos rasgando para o Espírito Santo entrar e fazer todo o processo necessário, seja de purificação, esse processo de ativação, mostrando, Senhor Deus, que o Senhor quer nos usar e onde e como, Pai. Estamos aqui prontos, nos entregamos, rimene, dizemos, eis-me aqui, Senhor Deus, eis-me aqui inteiramente, envia-me, ó Pai. E nós queremos te louvar pela vida de cada um, tudo que foi preparado aqui, todas as coisas que o Senhor preparou, e nós queremos, Senhor Deus, declarar o teu senhorio sobre essas vidas. Senhor Deus, como ministro do teu evangelho, eu declaro, Senhor Jesus Cristo, o envio sobre estas vidas, nas suas igrejas, nos seus trabalhos, em suas próprias vidas, aonde que eles estiverem, que sejam instrumentos, Senhor, ali aonde estiverem plantados agora. Em nome de Jesus, eu oro e te